Sejam muito bem-vindos à nossa casa, Grupo Socorrista Maria de Betânia. Alguém está vindo pela primeira vez na casa? Sejam muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos a palestra com o Marcos Simões, com o tema Os Trabalhadores da Última Hora. O Marco, ele é trabalhador da casa, dirigente de cursos e o nosso presidente também da casa do Grupo Socorrista Maria de Betânia. Então vamos envolvê-lo e abraçá-lo carinhosamente durante a palestra. Pedimos que, quando saírem para tomar os seus passes, que retornem ao salão para encerrarmos juntos, darmos continuidade, ao nosso tratamento. E hoje teremos também a nossa harmonização com o Coral de Betânia. Sempre está aqui presente, fazendo essas reflexões com a gente. Então vamos assim, fechando os nossos olhos, ficando bem tranquilos, dando uma ordem de relaxamento ao nosso corpo físico, nos envolvendo com a paz desse ambiente, agradecendo ao Pai Criador, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite. Vamos mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, agradecendo também às equipes espirituais que se fazem presentes, nos amparando, nos protegendo durante todo o trabalho da noite. E assim, bem tranquilos, vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, este companheiro de todas as horas, que nos acompanha, que nos intui durante toda a nossa caminhada. Vamos nos ligando às equipes de proteção e limpeza de ambientes, representadas por Itaporã, Brogotá e seus índios, Princesa Isabel e seus negros, Suamia e os filhos do deserto. Vamos pedindo a esses irmãos que façam um novo repasse neste salão, nesta casa, deixando bem protegido e bem preparado para os trabalhos da noite. Vamos nos ligando à patrona de nossa casa, Maria de Betânia, ela que nos recebe, nos acolhe com tanta amorosidade. Vamos nos ligando aos veneráveis e suas fraternidades do espaço, representadas pelo comandante Edgar Armon, Dr. Bezerra de Menezes, Ramatiz, Razim, Hilarion e Emmanuel. Vamos saudando esses queridos irmãos com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Vamos nos ligando a Ricardo e seus cavaleiros, pedindo a esse irmão que, se necessário for, destaque um ou mais de seus soldados para a honra e guarda de nossa casa. Vamos nos ligando ao anjo Ismael, o anjo preposto do Cristo para a pátria do Evangelho. Vamos nos ligando aos apóstolos do Cristo, representados na figura de Maria de Magdala, essa irmã que foi o nosso maior exemplo de reforma íntima e de amor ao nosso Mestre Jesus. Com essa irmã querida, vamos até as esferas de Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, a quem pedimos que nos cubra com o seu manto azul de luz, que dulcifique os nossos corações para o amor, para o perdão e para a alegria de viver. E com nossa mãezinha querida, vamos até o seu Filho, o nosso amado Mestre Jesus, a quem agradecemos por toda a sua proteção, por todos os seus ensinamentos e pelo seu Evangelho de luz. E com o nosso Mestre amado, vamos elevando o nosso pensamento ao mais alto e de joelhos em espírito, vamos até o nosso Pai Criador. Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E vamos ouvir com o nosso coral, o Pai Nosso cantado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. O alimento deste dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Laia, la, laia, la. Amém. Boa noite a todos. Que a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva com muito amor. Gratidão pela oportunidade na sua palestra, Marcos. E vamos aqui trazer uma homenagem à nossa querida mãe, Maria de Nazaré. Mês de Maria, mês das mães, mês de muito amor.
Então vamos agradecer cantando Ave Maria? Vamos lá? Semente do amor, Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, conceber o amor em Cristo nosso Senhor, Madre generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida. Amém. Gratidão. Deus Sim. abençoe. Vamos assim recebendo o nosso palestrante da noite. Boa noite, pessoal. Prazer estar novamente aqui com vocês. Nossa palestra hoje, como a Gorete falou, o tema é os trabalhadores da última hora. Essa é uma passagem que é uma parábola de Jesus, do Evangelho de Mateus, 20, capítulo 1 a 16. Quem aqui conhece a parábola dos trabalhadores da última hora? Vou contar então um pouquinho para vocês entenderem a dinâmica da palestra, tá? Então essa parábola conta a história de um senhor que era dono de uma terra e ele precisava de trabalhadores. Então o que ele fez? Ele saiu logo ao raiar do dia, de madrugada ainda nas primeiras horas, à procura de trabalhadores. Saiu pela cidade, encontrou alguns sem fazer nada, algumas pessoas e chamou. Olha, estou precisando de trabalhadores para trabalhar na minha terra. Vocês querem trabalhar? Eu pago uma moeda de prata pelo dia de trabalho. E aqueles trabalhadores que ele chamou, alguns aceitaram, foram para a sua terra trabalhar, outros se recusaram e ficaram fazendo o que estavam fazendo. Novamente, por volta, se a gente colocar no calendário como se ele tivesse saído por volta de 5, 6 da manhã, quando foi por volta de umas 8, 9, ele saiu novamente. Achou outras pessoas sem nada a fazer e falou: vocês querem trabalhar? Estou precisando de trabalhadores para trabalhar na minha terra.
Alguns aceitaram, outros não, e ele falou, então vão, trabalhem e pagarei o que for justo. E isso ele fez ao longo do dia todo. Na parte da tarde, saiu novamente, encontrou outros lá sem nada a fazer, já era por volta de 5 da tarde, como se fosse o final de um expediente. Encontrou alguns sem nada a fazer e perguntou, por que vocês estão aqui o dia todo sem fazer nada? E eles responderam, porque ninguém nos contratou, ninguém nos chamou. Ele falou, não seja por isso. Venham trabalhar na minha terra e lhes pagarei o que for justo. Esses trabalhadores foram lá, trabalharam somente 1 hora, ou seja, só trabalharam a última hora. Terminado o trabalho, ele chamou o administrador e falou, reúna os trabalhadores que eu vou fazer o pagamento. Comece pelos últimos e depois você me manda os primeiros. E aqueles que trabalharam somente 1 hora foram os primeiros a serem recebidos. Ele recebeu esses trabalhadores, agradeceu pelo trabalho, e a cada um deles ele deu 1 moeda de prata, ou 1 denário, que era a moeda na época. Dependendo de onde vocês lerem a parábola, vai estar escrito ou moeda de prata ou denário, tanto faz. E assim ele fez com aqueles que trabalharam 3 horas, 4 horas, 5 horas, chegando aos últimos que haviam trabalhado o dia todo. Quando chegou na hora desses últimos, um deles, antes de entrar, falou, ele está pagando 1 moeda de prata para aqueles que trabalharam só 1 hora, para nós, ele vai pagar mais. Só que para esses foi para os únicos que ele falou na primeira hora, trabalhem o dia para mim e receberão 1 moeda de prata. E quando eles chegaram lá, ele pagou o quê? 1 moeda de prata. E um deles indagou, mas por que você está pagando para nós o mesmo que você pagou para os últimos? E ele respondeu, meu amigo, eu não combinei com você este valor? Então pega o que é seu e boa sorte, não estou sendo injusto. Ou você acha que eu estou errado em fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Por acaso eu não posso fazer o bem para aqueles que trabalharam menos, sendo uma opção minha? Ou você está com inveja da minha bondade? E aí surgiu aquele ditado que a gente conhece, que é o final da parábola, que diz, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos no reino dos céus. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Essa parábola, se a gente for fazer uma explicação dela, que a doutrina espírita nos traz, eu acho muito interessante. Como que funciona? A gente tem que saber que existem trabalhadores que trabalham para o bem da humanidade, aqueles que a gente chama de trabalhadores do Cristo, trabalhadores que estão a serviço de Deus. Eles existem desde que a terra foi criada. Para vocês terem uma ideia, Jesus, o nosso mestre, o nosso governador planetário, conforme a doutrina espírita nos ensina, ele é o espírito mais evoluído que já encarnou na terra, certo? Ele é Deus? Não. Se ele fosse Deus, eu jamais conseguiria me tornar igual a ele. Ele é apenas o espírito mais evoluído, um espírito puro, crístico, porque ele já fez todo o seu estágio de evolução em outros planetas, atingiu o grau de pureza que o espírito consegue alcançar e foi incumbido por Deus de ser o nosso guia, o nosso governador. Então Jesus é o nosso governador planetário. E ele tem esse papel desde que a Terra foi criada, gente. Lá na sua formação, lá atrás. Segundo a ciência nos diz, 4,5 bilhões de anos. Olha o tempo que o cara já é Jesus e é um espírito puro. Só que não tem como ele fazer isso sozinho. Como que Jesus vai guiar um planeta com essa humanidade, com essa quantidade de espíritos aqui encarnados, e ainda mais espíritos da nossa qualidade, que modéstia à parte, fazendo por mim, a gente é muito ruinzinho. A gente podia ser muito melhor. A gente é muito teimoso. A gente recebe o chamado ao longo da nossa vida, ao longo das nossas existências,
E não é por nada. Eu acredito que eu estava lá naquele da primeira hora, olhei para o cara e falei, que trabalhar onde? E eu devo ter visto ele na segunda, na terceira, na quarta. E não, eu não devo ter ido. Porque se eu tivesse ido, eu não era quem eu sou hoje. Eu seria uma pessoa melhor. Mas, graças a Deus, estou tentando aqui na última hora fazer alguma coisinha para me salvar. Então, voltando à parábola, quem são os trabalhadores da primeira hora? São aqueles primeiros espíritos que encarnaram no nosso planeta para começar a guiar a humanidade no caminho do bem. São as figuras descritas no nosso Velho Testamento, que está na Bíblia. São os profetas do Antigo Testamento. Isaías, Zacarias, tem diversos lá, Elias. Esses profetas, inclusive, previram a vinda do Cristo. Já existia uma profecia que dizia que o Messias encarnaria. E era ele, inclusive, que os judeus esperavam, porque os judeus seguiam aqueles livros. E Jesus, quando encarnou, fez exatamente o que a profecia de Isaías contava. Ele entrou lá no templo montado na jumentinha. Ele fez tudo o que a profecia dizia que ele ia fazer. E mesmo assim, muitos não acreditaram nele. Então, esses profetas, esses primeiros trabalhadores, são aqueles da primeira hora. E vários trabalhadores foram encarnando, vários missionários ao longo da história do nosso planeta. Depois desses primeiros profetas, tivemos Abraão, fundador das grandes 3 religiões que a gente conhece hoje, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Todas partiram de descendentes de Abraão, caso vocês não saibam. Num determinado momento, encarna Moisés. Para o Espiritismo, a primeira grande revelação. Esse profeta foi aquele que escreveu o livro do Êxodo, libertou os hebreus lá do Egito e fundou a religião judaica, que foi a base para receber o Messias. Por quê? Porque foi o primeiro povo, os hebreus foi o primeiro povo a acreditar num Deus único. Então, eles foram sendo preparados para isso. Alguns se desviaram ao longo do caminho, enfim, não vem ao caso. Mas estavam lá para receber Jesus quando chegou o seu momento. E chega Jesus. Ele é um dos trabalhadores lá da terceira, quarta hora? Não, ele já estava trabalhando antes do relógio começar. Ele é como se fosse o dono da terra. Essa é a verdade. Porque Deus incumbiu a ele de ser o nosso governador. Então é ele que está chamando para o trabalho. É ele que está convocando a gente. A história continua. O tempo vai passando. Quando Jesus encarna e nos traz aquela mensagem maravilhosa de amor, ele estava sozinho? Não, gente. Um monte de gente encarnou junto com Jesus. A gente sabe que houve os 12 apóstolos lá, os primeiros seguidores, mas junto desse pessoal teve muita gente, muita gente. Não são tão famosos, alguns não são mencionados nos evangelhos, mas fizeram um trabalho tão importante quanto. A gente consegue ver isso quando a gente lê os livros que mostram a história do cristianismo primitivo. Então, livros, por exemplo, como Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão, contam a história desses primeiros cristãos. Todos esses livros que eu citei, esses 4, são de uma coleção do Emmanuel, escrito, psicografado pelo Chico Xavier. Leitura maravilhosa, e lá a gente vai ver quanta gente trabalhou para que o cristianismo fosse adiante. Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se esses espíritos não quisessem fazer o seu trabalho, aqueles que vieram com Jesus, se quando Jesus morreu na cruz, todo mundo fugisse e falasse, não é para mim isso aí não. O cara foi crucificado. Eu não vou seguir adiante com isso aí não. Esquece essa história. A gente estaria aqui hoje falando de Jesus? Não. Jesus não tinha como levar a mensagem adiante sozinho. Depois da sua morte, foram os seus seguidores, os seus discípulos, apóstolos que fizeram esse papel. Jesus não escreveu nada. Ninguém aqui nunca leu uma letra, uma linha escrita por Jesus. Jesus apenas falou, pregou. E o principal, o que ele fez de principal?
ele exemplificou, ele vivenciou. Tudo que ele falava, ele fazia, ele agia daquela maneira. Então ele foi o maior exemplo de bondade, de amor para com o próximo que nós tivemos no nosso planeta. A história vai seguindo adiante, o cristianismo nasceu. Só que o ser humano é complicado. Se vocês forem ler a história dos primeiros cristãos, por volta de 100 e poucos anos após, já tinha morrido lá os primeiros, o Pedro, o Tiago, o Paulo, que também foi um cristão de primeiríssima linha, um dos principais de fundadores do cristianismo, apesar de não ter conhecido Jesus encarnado, foi conhecê-lo depois às portas de Damasco, quando Jesus apareceu para ele e ele se converteu, porque ele era um perseguidor de cristãos. Quando esses caras começaram a desencarnar, existiam várias comunidades, que a gente dizia as igrejas das cidadezinhas, que foram fundadas por quem? Pelo Paulo, pelo Inácio de Antioquia, que fez esse trabalho, pelos outros apóstolos que viajaram toda a época lá, as terras conhecidas, os países mais conhecidos, e foram levando a boa nova, levando a mensagem de Jesus. E foram, com isso, fazendo com que outras pessoas se tornassem cristãos. Agora, Jesus, ele veio aqui para fundar uma religião? Não. Jesus veio mostrar o caminho. Ele veio mudar o padrão moral do planeta através da sua mensagem e do seu exemplo. Então, quando a gente fala que Jesus é o Salvador, ele é, porque ele mostrou o caminho para que eu me salve. O problema é que se ele mostrou o caminho para que eu me salve, quem tem que caminhar? Eu. Vocês acham que tem sentido a explicação que às vezes a igreja nos fala, que a gente ouviu sempre isso, né? Jesus veio para livrar os pecados do mundo. Ok, ele veio mostrar como a gente se transformar um mundo sem pecado. Agora ele, pelo fato de ter sofrido, sido crucificado e acontecido tudo aquilo com ele, todos os pecados de todas as pessoas deixaram de existir naquele momento? Faz sentido na cabeça de vocês? Porque, sinceramente, na minha não faz. Deus, se é é justo e maravilhoso, é só amor, como a gente sabe, não tem como ser dessa forma. Nós temos que entender que Deus não é uma criatura, não é um ser, não é um espírito como Jesus. Deus é a criação, é a força criadora. Nós não temos sequer palavra para descrever o que é Deus e nem a capacidade de entender o que Ele é de maneira plena. O Espiritismo nos responde isso. Mas na pergunta número 1, quando pergunta lá, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Deus é o Criador. Só que quando Ele criou o universo todo, Ele já criou as leis divinas. Automaticamente, com a criação, foi criadas as leis e como isso anda, e como é regido. Então, existem as leis de ação e reação, de causa e de efeito, lei de liberdade. Existem diversas leis, as leis da natureza estão aí para isso. E essas leis divinas que regem o universo não podem ser quebradas. Então, não tem sentido Jesus vir, ser crucificado, e Ele, com o martírio dele, faz com que eu seja perdoado de todos os meus erros que eu tenha cometido no passado, e está tudo bem a partir dali? Porque se foi isso, e depois que ele morreu, aí começou a contar de novo a tabelinha dos pecados? Aqueles que mataram ele, chicotearam ele, crucificaram ele, fizeram tudo aquilo, foram perdoados naquele momento, e todo mundo estava zerado de pecado, e aí a partir dali começou uma nova tabela? Vocês acham que é possível que é assim que Deus trabalha? Então Jesus é o Salvador no sentido de que Ele veio nos mostrar como nos salvar, mas a caminhada é de cada um. Só que Ele é tão maravilhoso que depois que Ele veio, deixou a sua mensagem, passado um certo tempo, a igreja começou, essas igrejas que eu falei para vocês que estavam sendo fundadas, começaram a brigar entre si
para ter a razão, o poder. Eu sou o principal. Começou aquela guerra de ego. E o cristianismo começou a ter problemas já nessa época. Gente, isso foi coisa de 100 e poucos anos depois. Já começaram a estragar a mensagem original. Olha que absurdo. E quando eu falo começaram, eu estou me referindo a nós. Porque somos espíritos que estamos encarnando aqui na Terra há muito tempo, viu, gente? Ou alguém aqui acha que está aqui pela primeira vez na primeira encarnação? Se eu acredito na reencarnação, eu tenho que pensar, onde será que eu estava na época de Jesus? Será que eu estava encarnado? E se eu estava encarnado, será que eu vi ele passar? Se eu vi ele passar e ele me chamou, eu segui ele? Cara, sinceramente, eu não segui. Se eu seguisse, eu seria hoje um espírito de uma evolução tremenda, porque não tem como. Quando a gente vê a literatura e lê a história, por exemplo, num livro há 2000 anos que eu falei para você, a gente fica conhecendo a história do Emmanuel. Todo mundo aqui já ouviu falar no Emmanuel? Emmanuel é aquele espírito que era mentor do Chico Xavier. Só. Imagine você ser mentor de uma figura como Chico Xavier. A evolução do espírito. É um dos que a Gorete citou na nossa subida vibratória, um dos veneráveis do espaço. Ele é venerável da fraternidade dos romanos. Esse cara, na época de Jesus, era um senador romano que mandava cegar seus inimigos. E hoje ele é o Emmanuel. Se ele, naquela época, era essa pessoa do mal, ele fazia muita coisa errada, se tornou o Emmanuel, como que eu, naquela época, era seguidor de Jesus e hoje eu continuo sendo desse jeito aqui, o Emmanuel virou tudo aquilo, aquele senador ruim? Então a conta não fecha. Só que a maravilha da coisa é que a gente, não importa o tempo que a gente perdeu lá atrás, nós temos que levar isso em conta, nós temos que nos preocupar daqui para frente. E Jesus vai nos ajudando ao longo da nossa história, mandando quem? Outros trabalhadores, aqueles que vieram trabalhar no meio do dia. Então o cristianismo ia começar a se perder? Não tem problema. Veio a Igreja Católica, conseguiu unificar tudo. Muita gente vai falar, mas a Igreja Católica cometeu um monte de atrocidades e tal. Gente, isso aí é o ser humano que está lá, não é a igreja, tá? Se não fosse a religião católica, talvez o cristianismo não tivesse ido adiante. Então a gente também deve respeito e gratidão à igreja, que foi ela que conduziu a religião, e a gente está aqui hoje. E dentro da Igreja Católica, por exemplo, nós tivemos figuras como Francisco de Assis, Santo Antônio, Antônio de Pádua, todo mundo aqui conhece. Para quem não sabe, Francisco de Assis era a reencarnação de João, o evangelista, aquele que escreveu o Evangelho de João, que escreveu o livro do Apocalipse. Junto com ele, encarnou Clara, que era Ruth na época de João. As mulheres são muito pouco conhecidas. Uma injustiça isso na nossa literatura, porque, infelizmente, a sociedade era muito machista. Então, a gente fala muito de trabalhadores homens, mas tivemos mulheres maravilhosas. E nesse mês, como a Esther falou, mês das mães, temos que homenagear as mulheres. Quando Jesus foi crucificado, daqueles 12 seguidores dele, quantos estavam no pé da cruz? Mulher, estavam lá todas. Estava Maria de Nazaré, estava Maria de Magdala, para quem não sabe é Maria Madalena, estava Joana de Cusa e tinha outras amigas lá também, todas ao pé da cruz. O Pedro, o Tiago, o André, tudo com medo vazou. Só ficou o João, que era o mais novo. Esses outros depois fizeram seu papel, sem dúvida, mas existem muitas mulheres também que fizeram esse trabalho. E conforme o tempo vai passando, novos espíritos de luz, novos missionários vão encarnando. Então, nós chegamos a um determinado momento, quando a humanidade estava amadurecida o suficiente, Jesus nos manda quem? Allan Kardec. Não era um religioso, era um cientista. Só que ele foi incumbido de codificar a doutrina espírita. Para nós,
a terceira grande revelação, ou seja, o Consolador prometido por Jesus, porque Jesus disse, quando a humanidade estiver pronta, enviarei o Consolador prometido que irá tirar o véu, irá revelar todas as verdades que eu não pude revelar naquele momento, porque a humanidade naquela época não tinha maturidade espiritual suficiente para entender a mensagem. E chega até nós o Espiritismo. Essa doutrina maravilhosa, pelo menos para mim. Por quê? Porque prega uma fé raciocinada, faz com que eu aceite aquilo que está sendo dito, porque faz sentido para mim. Porque, gente, se não fizer sentido para vocês alguma coisa que o Espiritismo ensina, procurem uma outra religião que faça sentido para vocês, porque não tem sentido você seguir alguma coisa que racionalmente você não concorda. Então o Espiritismo prega a fé raciocinada, só que, ao mesmo tempo, ele faz com que a minha consciência desperte para a minha responsabilidade. O Espiritismo não coloca um papa, um sacerdote, um líder supremo que fala assim, ó, vai lá que está tudo bem. O Espiritismo chega para a gente e fala, ó, é você com você, meu amigo. É você que vai fazer o seu caminho. Se você está passando por algum problema hoje, tenha certeza de que isso é resultado daquilo que você fez no passado, seja numa vida anterior ou nesta. Então, quando chega essa doutrina, encarna uma quantidade de missionários de Jesus, desses trabalhadores, para nos auxiliar. E aqui no Brasil, principalmente, encarnaram figuras como Bezerra de Menezes, Evone Pereira do Amaral, Eurípides Barçanufo. E aí chega um momento que chega uma figura como Chico Xavier, gente. É um privilégio ter espíritos desse quilate guiando o nosso país, na parte religiosa que seja. Esses trabalhadores, caso vocês não saibam, ou seja, os espíritas, e aí eu vou incluir a nós, porque se vocês estão aqui, suponho que se julguem espíritas, nós somos os trabalhadores da última hora. Mas por que da última hora? Porque, gente, infelizmente nós estamos na última hora. Última hora em que sentido? Jesus não disse que em algum determinado momento iria existir, por exemplo, alguns chamam de juízo final, a separação do joio e do trigo, não é isso? Que aí haver os bons e os maus seriam separados e tal. Pois bem, o Espiritismo nos explica isso, gente. Esse juízo final para nós é a transição planetária pela qual a Terra está passando. Todo mundo aqui já ouviu falar em transição planetária? Pelo menos já ouviram falar. O que é transição planetária? O nosso planeta, assim como nós, evolui. Os planetas evoluem. E eles têm categorias. Temos planetas primitivos, expiação e provas, que é o que nós estamos hoje, regeneração, felizes e puros. Nós estamos passando do estágio 2 para o 3. Então, quando a gente acha que é um planeta nosso, o centro do universo, só aqui tem tudo, gente, a gente é um planetinha pequenininho, com uma humanidadezinha mais ou menos aqui encarnada, que dá um trabalho para Jesus do caramba. E estamos rezando e tentando, fazendo uma força tremenda para passar para o estágio 3, que é um planeta regenerado. E quando esse processo terminar, o que vai acontecer? Só vão conseguir continuar aqui no planeta, ou seja, encarnar aqui e fazer parte da egrégora do planeta, os espíritos que estiverem em sintonia. Então, se o campo vibratório do planeta se eleva, se a faixa de vibração aumenta, eu, como um espírito, tenho que elevar a minha faixa vibratória também. Então, se eu não conseguir mais encarnar aqui na Terra, quando a transição se cumprir, não é porque Deus não quis. Deus criou o planeta, criou o sistema, e criou as regras, e criou as leis. Mandou Jesus e toda essa galera que eu falei para vocês para falar, gente, vai aqui, ó, o caminho é esse aqui. Porque aí quando a Terra se transformar nesse planeta regenerado, que para nós, apesar de ainda não ser um planeta feliz, da categoria dos puros,
Para nós aqui vai ser o paraíso, gente. Aquele paraíso prometido da Bíblia é isso. Só que só vai poder ficar aqui quem tiver num padrão de acordo com o planeta. Quem não chegar nesse mínimo necessário, infelizmente, vai ter que ser levado para um planeta primitivo, passando por uma categoria de expiação e provas, e começar uma nova caminhada lá. Alguém aqui quer desencarnar e de repente ser levado para um planeta e acordar como a Terra era na época das cavernas? Alguém tem essa vontade? Vocês acham que vai ser interessante? Vai ser legal, Esther? Não, né? Acho que a gente não vai gostar. Existem missionários que pedem a Jesus para ir para lá. Madre Teresa de Calcutá foi uma, desencarnou e já falou, pode me mandar lá porque eu vou. Mas ela vai por amor, ela vai trabalhar. Ela é um espírito tão elevado que ela vai conseguir fazer aquilo tranquilamente, porque para ela não é um sofrimento. Agora, para nós, eu garanto que não vai ser muito agradável. E é nesse sentido que a parábola faz muito sentido para nós, porque somos os trabalhadores da última hora. Jesus está nos chamando para esse trabalho. E o trabalho, para ganhar a moedinha de prata, tem que fazer. Qual é o trabalho que eu tenho que fazer? Gente, é apenas me transformar numa pessoa melhor. Como que eu faço da terra um mundo melhor? Eu consigo mudar o outro? Não. Eu, no máximo, consigo mudar a mim mesmo. E mesmo assim, com muito esforço. Então, se Jesus veio mostrar o caminho e mudar o padrão moral do planeta, o meu papel é me transformar e elevar o meu padrão moral ao máximo que eu puder. E o maior beneficiado quando eu fizer isso, você é eu mesmo. Porque aí no final eu vou ganhar aquela moedinha de prata, que para nós aqui significa o quê? Eu vou poder continuar encarnando aqui na Terra quando for finalmente um planeta regenerado, um lugar mais feliz e mais justo. Quando eu faço essa transformação em mim e me transformo numa pessoa melhor, aí sim eu consigo, através do meu exemplo, da minha vivência, com aquilo que eu exemplifico, com aquilo que eu faço para os outros, aí eu posso conseguir mudar o outro. Eu começo a mudar o meu entorno, começando aonde? Dentro da minha casa. Isso é um exemplo que eu digo para vocês com toda certeza, porque quando eu entrei aqui na escola, eu era uma pessoa, hoje eu já sou um pouco melhor, graças a Deus. E graças ao meu esforço também. E isso fez com que mudasse dentro da minha casa. Com o meu exemplo, a minha esposa acabou vindo aqui para casa, frequentando a escola de aprendizes do Evangelho, hoje também é uma discípula formada, dá aulas aqui na escola. Não é palestrante, porque ela não aceitou o convite, até acho que seria uma boa palestrante, mas ela não quis. Então, gente, vamos procurar aceitar esse convite de sermos os trabalhadores da última hora. E é só fazer um pequeno trabalho de pensar e falar, pô, é só tentar me transformar numa pessoa um pouquinho melhor todo dia. Vamos procurar fazer o que Jesus nos ensinou. Ele só trouxe 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na teoria parece moleza, mas é super difícil, eu sei disso. Não é fácil para nenhum de nós. Mas, pelo menos, se eu fizer um esforço, eu já estou fazendo o meu papel. Porque o Espiritismo nos ensina, e Kardec nos trouxe na doutrina espírita, a definição do verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita é aquele que é perfeito? Não. É aquele que é santo? Não. O verdadeiro espírita é aquele que faz o seu melhor para domar as suas más inclinações. É aquele que busca se tornar uma pessoa melhor. E quando eu começo essa caminhada, isso vai andando a passos cada vez mais largos, de maneira mais natural. Porque a gente quer que o planeta seja um lugar melhor. E o que eu estou fazendo para colaborar com isso? Eu ficar na minha casa, vendo televisão, reclamando do mundo, vai fazer o planeta melhorar? Jogar a responsabilidade para os outros é fácil. Só que nós temos que entender que todos nós temos as nossas responsabilidades. Não somos grandes missionários, mensageiros do Cristo como Chico Xavier ou como Francisco de Assis. Longe disso.
mas somos pequenos missionários, cada um com a sua pequena missão. De levar a sua família, de guiar os seus filhos da melhor maneira possível, e esse é o nosso papel. Então, gente, eu aconselho que vocês aceitem esse convite, porque lá no final, aquela moedinha de prata que o Chico Xavier ganhou, a nossa vai ser igualzinha. Porque a parábola é clara. Não importa quanto tempo você trabalhou, o pagamento vai ser o mesmo. E eu digo uma coisa para vocês. A Gorete falou, por exemplo, no início lá, o Marco é trabalhador da casa, dirigente da escola, do curso de passes, e presidente. Ela não falou que agora eu sou presidente? Sou presidente há 10 dias. Fui escolhido por consulta espiritual na nossa eleição que tem aqui. Um mandato de 3 anos. Vocês acham que o fato de eu ser presidente do Betânia me garante um lugar aqui na Terra? Posso garantir para vocês que não. Eu posso ser o presidente, o melhor palestrante. Eu posso ser o melhor dirigente, aquele que ensina perfeitamente, porque para isso basta ter conhecimento e saber falar. Se eu não fizer aquilo que eu estou dizendo para vocês, na hora que chegar o expurgo, eu vou ser um dos primeiros a ser mandado. E ainda com um agravante. A minha responsabilidade é maior. Porque eu busquei o conhecimento, estou aqui falando, só que quando eu falo, eu tenho um cuidado. Meu ouvido é o que está mais perto da minha boca. Então, eu procuro ouvir para poder seguir aquilo que eu estou dizendo. E eu posso garantir para vocês que não é fácil, mas não é impossível. Então, gente, eu faço esse convite. Sejamos nós, os trabalhadores da última hora, trabalhando junto com Jesus, para fazer da Terra um planeta melhor e mais justo para todo mundo, e que a gente possa, no final, estar aqui reunido e vendo esse planeta maravilhoso, um lugar melhor, um lugar regenerado, e a gente recebendo o nosso pagamento e o direito de aqui continuar. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. E agora eu vou passar para a minha amiga Esther e para o grupo Vozes do Betânia, para fazer um encerramento para vocês com essas músicas maravilhosas. Obrigado, pessoal. Trabalhador aqui está rodando. Se ele não trabalhar, a gente não consegue também, né? Está indo. Está abrindo. Mais um trabalhador. Opa! Deu certo. Aqui, ó, é nesse daqui. Entrou. Aí. Obrigada. Olha só, viu quanto auxílio que a gente recebe? Quando queremos fazer o bem, tudo acaba dando certo, né? E o trabalho com Jesus é assim. Precisamos um do outro para poder chegar adiante, para fazer a nossa parte da melhor forma possível. Então, estamos aqui para deixar um abraço, um beijo no coração de cada mãe, de cada um de vocês que aqui estão, que tem no seu lar a sua mãe, um parente, uma pessoa amável que trata o outro com carinho, com amor. E é isso. Amar é servir, é ser algo na vida do outro. Então, falem quando chegarem em casa, como é grande o seu amor
por cada um deles que lá estão. Vamos cantar? Como é grande o meu amor por você? Receba com carinho de todos nós, Grupo Vozes de Betânia. Ah, foi. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você. Eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por vocês. Lindos. Um abraço grande. Vamos cantar aleluia para a gente fazer o nosso encerramento? Aleluia. Todo mundo sabe. Vamos cantar essa linda canção.
Gratidão, gente, e um feliz Dia das Mães a todas as mães. Vamos agora fazendo as nossas vibrações finais. Gratidão à nossa casa maravilhosa, que Deus ilumine sempre a todos, trabalhadores, dirigentes, alunos, assistidos, todos nós que aqui adentrarmos. Deus abençoe ricamente. Então, vamos sentando confortavelmente para fazermos as nossas vibrações finais. Nos ligando com Jesus, com a nossa mãe, agradecendo por mais esse dia, por mais este aprendizado. Nessa sintonia de muita paz, de muito amor, de gratidão, vamos fazendo as nossas vibrações finais. Vamos vibrando pelo bem universal, pela paz na terra, boa vontade no coração de todos os homens, pelo Brasil, nosso povo, nossos dirigentes, pelo Evangelho de Jesus, para que se torne norma e conduta para toda a humanidade, por todos os sofredores encarnados, desencarnados, por todos os lares da terra, pelos nossos parentes, familiares e amigos, pela fraternidade dos discípulos de Jesus e todas as casas que a compõem, por esta casa que nos acolhe amorosamente, Grupo Socorrista Maria de Betânia, todos os dirigentes, trabalhadores, alunos, assistidos, câmaras de passes, urnas de vibrações. Vamos vibrando por todas as filosofias da terra que elevam o nome de Cristo e que buscam seu autoaprimoramento. Vamos pedindo permissão para vibrarmos por nós, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas guarde e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e que os bons espíritos nos levem em paz e em segurança ao retorno de nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Deus abençoe a todos e uma